Numa sossegada manhã de domingo, em fevereiro de 2010, 11º ano da Revolução, o comandante dava um passeio fora dos muros cor de pêssego do palácio. O sol brilhava, havia leveza no ar. De longe, ele era reconhecível pelo andar familiar, braços e pernas em uníssono, um, dois, ainda um soldado. O tempo registrara sua passagem no rosto mais cheio, com papadas, e no alargamento do tronco, mas a velhice parecia ainda distante. Nem um fio de cabelo grisalho na cabeça, e o volume extra, distribuído por igual, era carregado sem esforço. Um urso. Vestia calça preta e uma camiseta vermelha sob uma jaqueta militar verde-oliva. Uma peça simples, sem medalhas, listras ou insígnias, que lhe assentava perfeitamente. Um de seus trajes favoritos. Sua filha Maria, com uma corrente de ouro cintilando em volta do pescoço, segurava sua mão e acompanhava o passo. Assessores e ministros de camisetas vermelhas aglomeravam-se alguns metros atrás. Quando o séquito entrou na praça, o sino da igreja soou e os pombos voaram. Que canção é essa? Perguntou o comandante, reduzindo o passo. Você se lembra dessa canção, Maria? A jovem sacudiu a cabeça. Ele parou concentrado e os versos ressoaram. Caminhando por Caracas, Caracas, as pessoas passando e me saudando, eu erguia minha mão fraterna e Caracas me abraçava. Tinha uma bela voz de tenor e cantava bem. Em acessos de modéstia, às vezes gracejava, dizendo ter uma voz ruim, e gerava protestos. Nome, comandante. Virou-se para a filha. Maria, lembra-se de quando você era pequena? Você corria por aqui atrás dos pombos e chorava porque não conseguia pegar nenhum. Ela corou e sorriu. Maria, olhe, aí vem um, agarre! Todo mundo riu. O comandante circulou lentamente a praça, cercada de acaçus verdejantes e construções do período colonial, examinando as fachadas. Depois caminhou até o centro, onde havia uma gigantesca estátua equestre sob um pedestal de mármore. O corcel de bronze negro empinava-se nas patas traseiras, veias e músculos saltando dos flancos reluzentes. Tinha uma crina curta, pescoço largo e grosso, e a cabeça inclinada para o lado, como se procurasse onde pisotear com os poderosos cascos. O cavaleiro que montava essa vibrante energia vestia culotes, botas e uma magnífica túnica com ombreiras e galões. Uma capa esvoaçava sobre seu ombro. Estava tranquilo sobre a sela, segurando as rédeas com uma das mãos. Por mais de um século observara a praça lá embaixo, sereno e autoritário, segurando o chapéu como se fizesse uma saudação para uma multidão entusiástica e para a glória eterna. Olhem Bolívar, disse o comandante. Bolívar, Bolívar, repetiu, saboreando cada sílaba. Todos olharam. Um movimento minúsculo e esquivo atraiu seu olhar. Olhem, um esquilo! Ali! Olhem, olhem, olhem! Lá vai um esquilo! Todos olharam. Sua atenção voltou à estátua. Bolívar. Simão Bolívar, libertador da Venezuela, Nova Granada, Equador e Peru, fundador da Bolívia. Desde quando essa estátua está aí? Antes que qualquer um pudesse responder, dirigiu-se a um dos oficiais parados nas proximidades. Qual é a sua idade, compadre? 52, comandante, foi a resposta. Quase a minha idade, virando-se para uma mulher. E a sua? Ele não esperou ela falar, logo respondeu por si próprio. 30 anos. Ela engasgou. Sim, com toda certeza. O comandante fez um meneio. E como vai? Antes que ela dissesse alguma coisa, ele se virou para a filha. Você é mais nova, tem 25, não é, Maria? A jovem aqueceu. Lembra que gostava de vir aqui com Rosita, Maria, o Guito? Eram bem pequenos, e visitávamos a casa do outro lado da velha praça, ali onde Bolívar nasceu. O comandante parou diante da estátua e adotou um tom professoral, um sinal para que a comitiva se juntasse à sua volta e se transformasse em plateia. No ano em que trouxeram para cá os restos mortais de Bolívar, deram à praça o nome de Bolívar. Foi 1842. A oligarquia o trouxe de volta depois de expulsá-lo em vida. Houve muita pressão popular e os restos permaneceram na catedral durante algum tempo. Então o general Guzmán Blanco veio e ordenou que erguessem a estátua. Ah, lá está a data. Vejam, 1874. Isso foi depois da Guerra Federal, outra traição. Mataram Samora e a oligarquia continuou dona do poder. Aí começaram a usar o mito Bolívar. Transformaram-no quase em um santo para atender seus interesses,
porque podiam explorar o povo usando o próprio Bolívar. Comecei a compreender tudo isso quando era cadete e costumávamos vir aqui de uniforme de gala, luvas brancas, boné azul, lá no panteão e na casa onde ele nasceu. O público assentiu. Guzmán Blanco fora um ditador. Ezequiel Samora um famoso rebelde. O comandante continuou. Eu não nasci aqui, sabem disso? Nasci muito longe daqui, no sul, mas agora amo Caracas. Eu tive medo ao vir para cá quando criança, mas agora amo a cidade. Bolívar. Como é mesmo a canção, Maria? Ela cantou outra balada, dessa vez comparando a voz do libertador a uma vela que ilumina o caminho verdadeiro. Aplausos ao terminar. O presidente virou-se para a estátua. Avançando novamente com Simão, nós chegamos, nós viemos, e ele lidera a batalha na linha de frente. Mais aplausos. O comandante semicerrou os olhos, concentrando-se para recordar um poema sobre o libertador. Quando fazia isso, seus olhos se transformavam em fendas impenetráveis, especialmente depois que engordara, e mascaravam o objeto de sua atenção. Ele sempre buscava contato visual e continuava a esquadrinhar sua plateia da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, vasculhando rostos para avaliar as expressões. Pintores de murais tentaram reproduzir esse olhar, franzindo o senho e estreitando os olhos. Os bonecos que o reproduzem têm uma pequena alavanca na nuca para girá-los. Quando os olhos castanhos do comandante verdadeiro subitamente se abriam, quem estivesse nesse momento na sua linha de visão levaria um susto. Virou-se para a filha e pediu-lhe que encontrasse o poema Los Desdentados, do grande escritor venezuelano Andrés Eloy Blanco, em seu smartphone. Maria tem uma maquininha que acha tudo. Aperta um botão assim, rá, e aparece tudo. Ela riu. Ele voltou ao tema dos oligarcas que exploravam o legado de Bolívar. Eles o transformaram numa coisa que ele não era, do mesmo jeito que alguns católicos transformaram Jesus em algo que ele não era. Cristo foi um grande rebelde e por isso foi crucificado. Ele era um anti-imperialista. Nasceu e morreu entre os pobres, para os pobres e com os pobres. E foi isso que aconteceu com Bolívar. A burguesia o transformou. Era uma crítica não tão velada à hierarquia da Igreja Católica, que o comandante acusava regularmente de elitismo e de tomar o partido de seus inimigos. Um silêncio baixou sobre a comitiva. Enraizado no lugar, ele próprio uma estátua, o comandante usou um tom de voz mais suave para pintar outra cena. Precisamente neste lugar, disse ele, os patriotas de uma rebelião de 1797 foram conduzidos ao cadafalso para execução, alguns enforcados, outros decapitados. Entre os espectadores paralisados pela cena havia um grupo de rapazes adolescentes, filhos de latifundiários criolhos, montados em cavalos e assistindo a tudo de um canto da praça, esquivando-se enquanto cordas e machados faziam seu serviço. O mais jovem era Bolívar, e ele jurou vingança contra o Império Espanhol. Bem aqui! A plateia do comandante pareceu estremecer, alheia ao sol escaldante, pois se encontrava em solo sagrado. Percebem? Ele prosseguiu. De onde viemos, de que barro, de que carne somos feitos? Estão vendo? É por isso que estamos aqui, neste dia, dizendo mais do que nunca: pátria, socialismo ou morte. Havemos de triunfar. O séquito rugiu em resposta. Havemos de triunfar. O comandante: Viva Bolívar! Séquito: Viva! O comandante assinou para o prefeito Jorge Rodrigues. Psiquiatra de profissão, Rodrigues fora o seu intelectual predileto nos primeiros anos, nomeado chefe do Conselho Eleitoral Nacional, uma posição chave, depois promovido a vice-presidente, apesar de certa noite, num bairro elegante da cidade, ter destroçado seu Audi contra o Audi de um amigo, escândalo de pequena monta que provocou escárnio por parte dos setores mais pobres da Revolução. Depois, Rodrigues perdeu o apadrinhamento do comandante. Foi responsabilizado pela sua única derrota eleitoral, um referendo em 2007, e excluído do círculo dourado do palácio. Rebaixado a prefeito, desesperado para cair novamente em suas graças, Rodrigues governava um feudo murcho que incluía a Praça Bolívar, e agora o chefe o convocava com um brilho nos olhos. A praça melhorou, mudou, mas ainda está faltando algo, não é? Está faltando um toque especial. Aquele prédio ali é um velho teatro, certo? Mas agora está nas mãos do governo? Rodrigues: sim, neste momento está nas mãos do governo. Ele apontou para um belo bloco de 10 andares parcialmente obscurecido por faixas vermelhas suspensas nos postes. E aquele prédio? Uma pausa de expectativa, uma rápida inspiração de ar, porque todo mundo sabia, o comandante sabia que era La Francia,
uma referência na paisagem, edifício onde funcionavam as melhores joalherias do país. Funcionários do alto escalão do governo faziam compras ali, turistas também, até que os navios de cruzeiro interromperam as viagens. O próprio Rodrigues recentemente comprara ali um caro anel de esmeralda. Ele replicou: é um prédio de joalherias particulares. O comandante, braço esticado, dedo em riste, soltou seus raios. Exproprie! Exproprie! Rodrigues se enrijeceu e se curvou ao mesmo tempo. Tudo bem? O séquito fitou o edifício como se esperasse que chamas tomassem conta dele. Alguns começaram a aplaudir. O comandante se virou e apontou para o outro lado da praça. E aquela construção ali no canto? Também está cheia de lojas, disse Rodrigues. O comandante pareceu afrontado. Bolívar morou ali quando era recém-casado, bem ali naquela casa com 2 sacadas. E agora são lojas. Exproprie! Os aplausos aumentaram e Rodrigues pegou o ritmo. Sim, claro, presidente. O comandante apontou para outro edifício. E aquele prédio ali, o que é? Rodrigues. Também é um centro comercial com lojas particulares. Comandante. Exproprie, senhor prefeito, exproprie! Rodrigues, face brilhando. Claro! Agora ovações junto aos aplausos. Comandante. Sim, exproprie! Temos que fazer deste lugar um grande centro histórico. Bem, ele já é, mas temos que fazer algo maior. Projetos arquitetônicos, projetos históricos. Estamos no coração de Caracas. Rodrigues. É isso mesmo? O comandante lhe deu uns tapinhas nos ombros. Caracas, Caracas, a cidade dos rebeldes. Como vai você, Jorge? O que acabara de acontecer? Em um nível, era óbvio. Nossos olhos e ouvidos nos contaram. Hugo Chávez desapropriara alguns edifícios em nome do Estado. Soubemos disso porque aconteceu ao vivo na televisão. Foi no episódio 351 de Alô Presidente, um programa semanal. O apresentador e astro, indignado com a profanação comercial do Memorial do Libertador, tomara medidas ágeis, resolutas, que lhe valeram aclamação e gratidão. Como poderia haver alguma dúvida? Vimos e ouvimos. No decorrer das 5 horas seguintes de programa, alguns duravam 8, veríamos o prefeito preparar a documentação para a expropriação e submetê-la ao presidente para ser verificada. O processo não poderia ser mais transparente. Era assim que Hugo Chávez fora empossado em fevereiro de 1999, fazendo da transmissão ao vivo pela televisão uma parte central de seu governo, convidando as câmeras a testemunhar reuniões oficiais, eventos de família e compromissos públicos para 28 milhões de venezuelanos. Na Praça Bolívar podemos ver os edifícios, o contexto da decisão presidencial e a reação daqueles à sua volta. O governo literalmente à luz do dia. O domínio sobre a mídia ajudara o comandante a vencer sucessivas eleições e a transformar sua administração naquilo que ele chamava de Revolução Bolivariana, um esforço radical de estilo próprio para transformar o Estado e a sociedade numa visão digna de Bolívar, um farol da democracia, do socialismo e do esclarecimento. Tudo televisionado. Exceto que as câmeras evitavam tomadas panorâmicas, focalizavam apenas certas direções, eram seletivas em termos de close-ups. A Praça Bolívar era bonita, mas o restante do centro de Caracas estava em decadência em 2010. No passado, a cidade parecera abençoada, um vale verdejante na extremidade norte da Venezuela, perto do Caribe, e protegida do úmido torpor costeiro e dos piratas do século XVIII pela cordilheira do Monte Ávila, que garantia o frescor do ar. Na década de 1950, era uma maravilha modernista, com arquitetura ousada e torres reluzentes, porém, meio século depois, ela recendia abandono. Os prédios tinham paredes descascadas e ameaçavam desmoronar. Os muros estavam emporcalhados por pichações de referendos antigos. Vote não, referia-se a 2004. Agora sim, significava 2007. Crateras abriam-se no asfalto, motocicletas costuravam no tráfego intenso, engarrafado, enquanto as calçadas eram atulhadas de barracas vendendo tênis, sutiãs, meias, jeans, DVDs piratas, baterias, mangas, cebolas, frango frito. O esqueleto enegrecido do Parque Central, uma torre octogonal de 56 andares arrasada por um incêndio 6 anos antes, uma torre irmã ficou incólume e ainda não reconstruída, deixaram uma cicatriz no perfil dos prédios. No passado, o mais imponente arranha-céu da América do Sul. Agora, nada além de uma imensa vergonha carbonizada.
Nada dessa decadência transpareceu na transmissão de fevereiro de 2010, que se restringiu aos vestígios do charme da era colonial. As câmeras foram igualmente cuidadosas no timing, pois gravar os prédios expropriados cedo ou tarde demais, isto é, antes ou depois de Chávez dar a palavra final sobre seu destino, teria confundindo a narrativa. Nesse caso, por exemplo, houve cenas não televisionadas. Semanas antes da transmissão, funcionários do governo fuçaram as 95 pequenas joalherias do La Francia, fazendo perguntas, tirando fotografias. Os proprietários, alguns dos quais estavam lá desde os anos 1950, fizeram uma reunião fechada. Os pessimistas temiam vingança pelo fato de os lojistas terem aderido a uma greve nacional contra o governo. Os otimistas comentaram que o prefeito e outros chavistas graduados eram visitantes regulares de suas reluzentes vitrines e que as lojas empregavam 2.000 pessoas. Será que isso não contaria? No dia anterior ao programa do comandante, um boato ganhou força: expropriação. Com ansiedade, os proprietários e empregados sintonizaram em Alô Presidente na manhã seguinte. O programa mudava de local a cada semana, no palácio, numa fábrica, numa fazenda. Nunca se sabia onde Chávez iria aparecer. Sentados em casa, assistiram aos créditos de abertura, uma cascata de trombetas, tambores e efeitos gráficos, e depois viram o comandante conduzindo sua comitiva para a Praça Bolívar. Mais tarde, à noite, na escuridão, depois que o programa terminou e a praça ficou deserta, os joalheiros entraram sorrateiramente em suas lojas. A Guarda Nacional ainda não tinha assumido seu posto, e despejaram todo o ouro, prata, pérolas, rubis e diamantes em caixas de papelão. Ao raiar do dia, haviam carregado tudo e partido. Se avançássemos a fita para um ano depois, em fevereiro de 2011, e visitássemos as lojas expropriadas, veríamos tudo coberto de tábuas, empoeirado, dilapidado, os projetos arquitetônicos e históricos ainda por começar, possivelmente esquecidos. Uma sentinela solitária, um adolescente de uniforme caqui com um fuzil no ombro, recostado contra a porta de entrada. Entediado, brincava com o celular. Ninguém aqui além de mim, disse ele sorrindo. Chávez dominava as telas de TV dia após dia, ano após ano, nacionalizando uma indústria aqui, abrigando uma conferência de cúpula ali, nomeando ministros, demitindo ministros, explicando, denunciando, recordando, fazendo campanhas. Na época da transmissão do programa da Praça Bolívar, a televisão estatal vinha divulgando imagens cada vez mais elaboradas e profissionais havia 11 anos. A revolução prosperava. Uma nova geometria do poder, substituir os modos velhos e corruptos por uma democracia direta. Empreendimentos estatais que apoiavam a solidariedade e a dignidade substituíam o individualismo e a ganância capitalista. A Venezuela liderava a América Latina rumo a uma era de unidade e soberania, livre do imperialismo yanqui, um exemplo para o mundo. O comandante era mais popular do que nunca e estava prestes a ganhar um terceiro mandato em 2012. Mas desligue a televisão, ande pelas ruas, tomando cuidado para evitar os buracos, e o quadro parece bem mais sombrio. O nome e o rosto do comandante apareceu em toda parte: cartazes, murais, camisetas. Ele presidia uma democracia autoritária, um sistema híbrido de culto à personalidade e governo de um só homem, que permitia partidos de oposição, liberdade de opinião e eleições livres, ainda que não inteiramente justas. Um terço da população adorava Chávez, um terço detestava, e o restante eram ninis, nem uma coisa nem outra, flutuando à deriva no meio. Anos de receita recorde de petróleo, a Venezuela tinha as maiores reservas do mundo, haviam inundado o país de dinheiro e mitigado a pobreza. O Estado oferecia gratuitamente educação, assistência médica, empréstimos, financiamentos, bolsas de estudo, cursos, empregos. Mas havia distorções freando a economia. A inflação consumia os bolsos, a escassez de gêneros esvaziava esporadicamente as prateleiras dos supermercados, e o excesso de burocracia sufocava os negócios e as pessoas comuns. Cuba e alguns outros aliados saudavam Chávez, de olho no seu talão de cheques, porém a maior parte da América Latina repudiava seu modelo de uma forma educada. O restante do mundo observava de longe esse drama caribenho, intrigado, mas sem entender realmente, e conforme o gosto encarava o comandante como um herói
um demônio ou um palhaço. A oposição venezuelana, uma coalizão fracionada da classe média com as elites tradicionais, desmoralizara-se nos primeiros anos do governo Chávez ao tentar derrubá-lo com um golpe de Estado e uma greve. Em 2010 permanecia fraca, mas tentava um retorno por meio das urnas, reconquistando prefeituras e governos estaduais, na esperança de que o palácio presidencial viesse em seguida. Uma saliência lamacenta no Orinoco parecia apenas um pedaço de pau até ganhar vida. Agitaram a cauda e piscaram um olho amarelo de crocodilo. Nas planícies do Apure, um mastro de navio pareceu brilhar no horizonte, mas não havia oceano nem embarcação. Apenas um capinzal imenso e imóvel, com um único tronco de palmeira. Todas as noites os raios faiscavam sobre o lago de Maracaibo, às vezes 20.000 descargas, mas as nuvens ficavam tão altas que nenhum trovão ressoava. Esse reino de cachoeiras impossíveis e de plantas gigantes enfeitiçava os intrusos havia muito. Colombo o chamou de Terra da Graça e declarou que as águas do Orinoco eram tão doces que deviam vir do mítico paraíso terrestre. Ele nunca o encontrou, nem tesouro algum, e chegou a ser preso por um monarca espanhol desapontado. Mais homens brancos atravessaram o oceano. Viram humildes choupanas de palha sobre estacas e cunharam o nome sarcástico de Venezuela, Pequena Veneza. Um país batizado com escárnio. Era uma piada por si só. Enquanto os impérios Azteca e Inca enriqueciam conquistadores nas regiões hoje ocupadas pelo México e pelo Peru, a Venezuela oferecia apenas tribos nômades, pântanos, mosquitos e colares de dentes de onça. Mas sua luz resplandecente continuava a hipnotizar os invasores. Diego de Ordaz viu um elo entre o ouro e o sol e conduziu 600 homens até o delta do Orinoco, seguindo a orbe amarela celeste. Insetos picavam, penetravam na pele e apodreciam a carne, transformando pés em patas negras e provocando nos caçadores de tesouro acessos de ira assassina contra os índios. A missão se desintegrou, mas outras se seguiram. Prisioneiros indígenas falavam de um reino no interior cujas pirâmides se erguiam sobre a copa da selva e onde todos os dias um monarca era salpicado de ouro. El Dorado. Os invasores ficavam mais e mais empolgados. Onde? Onde? A resposta era sempre a mesma. Um dedo moreno apontando o horizonte ali, ali. Expedições se metiam floresta dentro, abrindo caminho a golpes de facão, e pereciam como canibais famintos, enfermos. Lope de Aguirre enlouqueceu, declarou-se senhor de um reino selvagem, massacrou seus próprios homens e até a filha. Quando foi finalmente cercado, morto e esquartejado, exibiram sua cabeça numa jaula em El Tocuyo para assegurar a todos que o monstro estava morto. Abandonaram-se as expedições e a Venezuela permaneceu entorpecida por 2 séculos, nos cafundós do Império Espanhol na América, exportadora de cacau e café. No fim do século XVIII, enquanto revoluções sacudiam a França e a América do Norte, a Venezuela ficou indócil. A elite crioula, formada por latifundiários descendentes dos colonizadores espanhóis, queria se livrar dos regulamentos impostos de Madrid. Artesãos e mercadores mestiços almejavam melhores terras e empregos. Na base da pirâmide, escravos negros exigiam liberdade e os índios desejavam apenas que os deixassem em paz. As guerras de Bolívar expulsaram os espanhóis e trouxeram a independência, mas seu sonho de uma América do Sul unida num país único e esclarecido se evaporou. As repúblicas se separaram e caudilhos, homens fortes das regiões, trincharam feudos pessoais que perpetuaram as desigualdades coloniais. Bolívar morreu em 1830, alquebrado e desiludido. A América é ingovernável. Aqueles que servem à revolução lavram o mar. A Venezuela retornou ao torpor, um posto avançado tropical empobrecido até 1914, quando surgiu uma nova ilusão. Um truque óptico tão espetacular que ganhou aplausos pelos 100 anos seguintes. O lodo preto que os índios usavam milênios para calafetar canoas no lago de Maracaibo começou a ser bombeado em poços de petróleo comerciais. A terra do Eldorado, como se descobriu, flutuava sobre o ouro negro que abasteceu a era do automóvel e a fantasia de todo mundo de ficar rico. Os petrodólares deram músculos a um estado raquítico, construíram estradas, ferrovias, habitações, escolas,
E então, quando os preços do petróleo quadruplicaram nos anos 1970, surgiram arranha-céus, shopping centers, o metrô de Caracas. Os ricos voavam para Miami para fins de semana de compras e se tornaram famosos pelo seu prazeroso refrão: tão barato, quero dois. Os camponeses migraram para os morros que rodeavam as cidades e se tornaram operários, motoristas de táxi, empregadas domésticas e seguranças. Os magros salários suplementados por subsídios do governo, migalhas de um banquete. Quando os preços do petróleo despencaram nos anos 1980, o governo sem caixa aumentou o preço das migalhas. E assim, em fevereiro de 1989, houve uma revolta nas favelas, uma onda de fúria apelidada de Caracasso, que gerou saques aos centros urbanos e estilhaçou a miragem. O Estado entrou em pânico e tropas dizimaram centenas, talvez milhares de pessoas. Estava montado o palco para o golpe de Chávez em 1992, que foi um fiasco militar, mas representou uma vitória de propaganda para o tenente-coronel até então desconhecido. O governo impopular, odiado, deu-lhe 2 minutos na TV para fazer uma declaração de rendição, um erro fatal. De boina vermelha e uniforme impecável, eloquente e confiante, até mesmo arrojado, ele se apresentou para uma nação perplexa e disse que os objetivos de seu movimento não haviam sido atingidos por agora, por enquanto. 2 palavras faiscantes de desafio que prometiam um retorno. Ele merecia 30 anos de cadeia, dizia a piada. 1 pelo golpe, 29 pelo fracasso. Perdoado após 2 anos, ele arrasou na eleição de 1998, um candidato insurgente, dizendo aos venezuelanos que o antigo modelo baseado na dependência do petróleo e na política corrupta, a miragem de desenvolvimento, tinha morrido. Era hora, disse ele, da realidade. Depois de uma década no poder, o que se podia concluir sobre Chávez? Parte do meu trabalho como correspondente estrangeiro residente em Caracas entre 2006 e 2012 era responder a tal pergunta. Uma incumbência exótica, mas eu julgava estar preparado. Nascido e criado em Dublin, havia começado a minha carreira num jornal na Irlanda do Norte, destrinchando o que havia de propaganda e verdade na violência do IRA e no conflito sectário.